Por que que tem pessoas que exercem um papel e um impacto tão negativo sobre nós? O que que essas pessoas fazem? O que que elas nos representam? O que que elas extraem da gente? Que tira a gente do eixo, cara. E às vezes o nosso trabalho se torna um fardo. Que tipo de comportamento nós poderíamos adotar que pode amenizar isso ou até mesmo sanar essa nhaca, essa coisa ruim que essas pessoas jogam pra cima de nós? Se você tá passando por isso, se você convive com pessoas que jogam impacto negativo em você de uma forma onde você percebe que isso te puxa um pouquinho para baixo, então esse vídeo é para você. Eu costumo dizer que a empresa, ela é um palco, cara, onde é um cenário que a gente não faz ideia quem é que vai contracenar com a gente. Então a gente lê um roteiro, mas não lê o roteiro de todos. A gente tem uma base do que é. Pega o título principal e vamos agora discorrer como funciona esse conteúdo das nossas vidas. É exatamente assim que funciona a empresa. Porque cada pessoa, na verdade, ela vai agir de uma maneira e a maneira com que ela vai agir é conforme os seus próprios interesses. Às vezes a gente tem assim, eu não vou nem dizer que é uma visão romântica, mas a gente tem uma vontade de que tudo dê certo, de que as coisas andem, de que a gente tenha ali uma amizade com as pessoas no nível de vamos crescer todo mundo junto. Acontece que isso acaba no momento que a gente começa a perceber que algumas pessoas parece que agem de maldade. E aí, como conviver com isso? Como é que comportamento nós teríamos que adotar para que a gente cada vez mais consiga se fortalecer para sair fora disso? Existem muitos mentorados que me trazem muitas histórias entre as que eu já vivi dentro do mundo corporativo. Mas tem algumas que são interessantes no sentido de, como por exemplo, eu tenho um mentorado que ele, e os layouts das empresas hoje, a maioria, né, são tudo, a pessoa senta atrás de você, outros na frente, tal, outro do lado, tá todo mundo junto ali. Aí eu lembro que tinha um mentorado que ele falava assim, Patrícia, a pessoa fala, me irrita, ela grita, ela não tem noção, ela tá o tempo todo falando mal das pessoas. E assim, e você via, conforme a gente ia tratando ali na sessão, você via que ele sentia uma dor, um peso dessa situação. Era uma coisa que para ele era muito ruim. Ele realmente ficava muito mal. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, cara, mas até que ponto numa escala de 0 a 10 isso atrapalha o teu trabalho? Ele falava, Patrícia, atrapalha. Eu não queria que atrapalhasse, mas atrapalha, porque eu fico irritado, isso mexe com o meu humor, as coisas não andam. Eu faço, dou o desempenho, mas não é leve, o ambiente fica meio pesado. Então, o que acontece? Por que essas pessoas têm um impacto tão grande sobre nós? Pessoas que às vezes elas nem falam nada, mas só o fato delas existirem. E também, claro, tem aquelas pessoas que você sabe que diretamente não gosta de você e que tudo que ela faz de certa forma para te provocar uma fala, tudo. Acontece que o que nós não percebemos é que quando a gente trabalha com pessoas que jogam um impacto negativo em cima de nós, é como se existisse a partir de então um certo imã que atrai a gente com essa pessoa. Aí você vai falar assim, como assim, Patrícia? Se essa pessoa me incomoda, se eu não gosto dela, eu quero mais que ela se dane. Na verdade, não é bem assim. Porque a gente já se sente incomodado com essa pessoa. E a gente fica ligado nessa pessoa de uma certa forma. Então, tudo que acontece com a pessoa lá dentro, ou o que ela faz, de certa forma, nos atinge, porque nós estamos o quê? Ligados no que ela está fazendo. Até por uma indignação, por um senso de justiça, acontece. Existem pessoas
que elas são a própria negatividade, a maneira com que elas se comportam, a maneira com que elas olham, a maneira com que elas falam. Elas estão sempre, de alguma forma, jogando alguma farpa. Elas são pessoas que normalmente não mostram muito comprometimento, mas algumas dessas pessoas tendem a crescer na empresa. Por quê? Porque está sempre ligado no que os outros querem ouvir e elas articulam muito bem algumas coisas. E normalmente, quando nós sentimos muito estar convivendo com pessoas assim, é justamente quando a gente age de uma forma bacana, de uma forma honesta, quando a gente faz o nosso trabalho. Mas aí vem a seguinte pergunta: se a gente faz o nosso trabalho, a gente procura fazer as nossas entregas, por que então isso impacta negativamente em nós? Justamente porque a gente entende que isso não deveria existir dentro de uma empresa, por exemplo. Essas pessoas que estão provocando o tempo todo a desordem, provocando o tempo todo a fofoca, disseminando algumas coisas que sejam ruins. Pessoas que você sabe que nitidamente não faz o trabalho, que tá o tempo todo fazendo aquela famosa média, que sabe aquelas pessoas que desce e sobe num corredor e anda para um lado e outra para o outro, sobe escada e desce escada, entra numa sala, sai da sala com uma agenda debaixo do braço e demonstra assim que estão cansada porque trabalhou o dia inteiro, tudo bem. E eu vou dizer para você que às vezes ela até acha mesmo que está trabalhando o dia todo. Sim, acontece. Elas acreditam piamente que de fato elas estão fazendo o trabalho. Só que você sabe, e algumas pessoas sabem que ela não está fazendo esse trabalho, que ela está realmente fazendo isso para fazer tipo. Só que tem um ponto. Quando nós nos incomodamos com isso, nós compartilhamos duas situações pontuais, o nosso foco e a nossa energia. E com isso, a gente passa a sofrer alguns impactos negativos que interferem em nosso comportamento dentro do que nós fazemos. E por mais que a gente diga que não, que a gente faça, que a gente entrega, faz o trabalho. Mas você concorda que você poderia fazer muito mais e melhor se não fosse você se incomodar tanto com essa pessoa? Deu para entender? Então, nós precisamos aprender a adotar mecanismos para que esses impactos sejam diminuídos. E isso não vai acontecer com você dizendo para os quatro cantos do vento quem é aquela pessoa. Isso não vai acontecer com você pedindo para, de repente, uma pessoa parar. Existem pessoas dentro de uma empresa que sempre tem aquela pessoa que está o tempo todo reclamando, que ela acha que os outros são as piores pessoas do mundo e ela é bacana, ela é a que mais trabalha, ela é a que mais faz, ela que dá o sangue e os outros não valorizam isso. Então, são pessoas que são carregadas de energias negativas, são pessoas que realmente não contribuem com nada. E isso também extrai uma indignação porque a gente pensa, o que é que essa criatura está fazendo dentro dessa empresa? Que resultado que ela dá? A gente pensa mil coisas, deve sair com o dono, deve ser amiga do patrão, não é possível, ninguém está enxergando isso, alguma coisa tem, a gente fica caçando coisas. E nesse momento que a gente fica caçando coisas, a gente compartilha a nossa energia e absorve total o respirar dessa pessoa que nos atinge. Com isso, a gente fica uma bateria, você entra de manhã, quando dá meio-dia, parece que são 6 horas da tarde, a impressão que dá é que você já trabalhou o dia todo. Então, o que acontece? É um tipo de dificuldade que a gente passa interpessoal nas relações que não contribui com a nossa evolução, não contribui com o nosso crescimento. Então, existem 3 comportamentos que ajudam muito para que você cada dia mais saia fora dessa situação. O primeiro, é imprescindível que você tire o foco dessa pessoa. Tudo bem, você acha que ela não devia estar lá, você acha que ela não devia existir ali, você fica indignada porque que as pessoas estão com ela. Não importa.
O ponto é, se você tiver na cabeça que você tem as suas entregas, independentemente de qualquer pessoa, você já está dando um passo à frente. Evite pensar, evite falar dessa pessoa, evite ficar ligada no que ela faz ou no que ela deixa de fazer. Você pode não conseguir fazer isso da noite para o dia, mas com absoluta certeza, você aos poucos você consegue ir se desvencilhando. É um vício mental que a gente acaba tendo e que isso dá fatalmente para reverter. Um segundo ponto é você tirar a visão que você tem dessa pessoa. Cara, de verdade, não importa o que ela seja, não importa o que ela é, não importa o que ela faz. Patrícia, mas eu tenho às vezes a empresa como minha. Não é você que fala que a gente tem que ter o senso de dono, todo mundo fala, as pessoas falam que hoje a gente tem que ter, cara. Não é uma questão de senso de dono. Para alguma coisa, em algum momento, essa pessoa serve. Ela pode não servir para nossa forma de ver, mas para alguém, para alguma situação, ela serve. Então, se nós estamos incomodados, nós precisamos o quê? Mudar a visão que nós temos sobre essa pessoa. Por que de repente ela age desse jeito? De repente alguém está dando essa camisa para ela, de repente ela entende que o mundo é dessa forma. Dentro da visão dela, essa é a melhor forma que ela tem de viver, a melhor forma que ela tem de fazer as coisas. O que não pode acontecer é isso estar no seu radar em um nível que isso te tire totalmente do eixo. E o terceiro e último ponto é você aumentar, triplicar, fortalecer a sua autoestima. Uma pessoa não pode te derrubar desse jeito. Uma outra pessoa com comportamentos principalmente destrutíveis, principalmente pessoas que têm comportamentos negativos, ruins, te derrubar, deixar você para baixo, fazer com que você não tenha bons resultados, não merece. Quando você eleva a sua autoestima, você fica em um nível que, cara, você nem presta atenção nesse tipo de coisa. É como se você não quisesse se contaminar com as coisas negativas que acontecem, tá dando para entender? Então, quanto mais você elevar a sua autoestima, você se sentir reconhecido pelo que você faz, entendendo realmente a sua função e a sua missão de estar ali fazendo o seu rico trabalho, cara, não tem para ninguém. Às vezes, a gente se coloca muito para baixo, sabe? E a pessoa, ela exerce um poder sobre a gente surreal. Principalmente quando a pessoa percebe que te incomoda. Se ela perceber que te incomoda o que ela fala e o que ela faz, segura. Porque ela vai fazer da sua vida um inferno. E você vai cada vez se sentir mais diminuído. Não. Eleve a sua energia, eleve a sua autoestima, valorize exatamente o que você faz e o que você é, porque se você tá lá, você tem o seu valor. Talvez as coisas não estejam acontecendo exatamente como você quer, mas você tem o seu valor, tá certo? E aí você vai reduzindo os impactos negativos que as pessoas têm sobre você. Fez sentido? Então, curta esse vídeo, compartilhe e deixe a sua pergunta ou o seu relato. Isso me ajuda muito, tá certo? Um forte abraço, tamo junto. E não esqueça da nossa live de quinta-feira. Forte abraço.